Atenção, atenção, chamando aqui o senhor Newton César de Oliveira Santos. Do lado de cá, agradeço e digo que estamos presentes, Márcio Roberto Cruz. Vamos nessa. Do lado de lá de Greenwich, aqui para cá é o lado de Jarinowich. Do lado de lá da lua de Esturjão, né? Tudo bem contigo? Tudo em Tá paz. tomando um chazinho, um café aí? Chazinho noturno para facilitar a digestão. Vamos nessa. Para quem não sabe, agora estamos gravando os nossos episódios de Contatos Insólitos durante a noite, tarde da noite, né? Porque foi o único horário que sobrou. Então, só para o pessoal ter uma noção aí, às vezes o pessoal não sabe, né? Acha que a gente continua gravando de segundas-feiras. Não, agora passamos para outro horário. O desafio ficou cada vez maior, né? Mas a gente está, por enquanto, conseguindo levar essa proposta adiante. Mas vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Este é de número 132. E o tema de hoje é relaxamento, a porta de entrada para a transcendência. Muito bom. Bom, em parte, essa temática foi inspirada pelo meu momento de vida, que eu passei a ser escravo do relógio. Agora estou com 3 fontes de renda separadas, correndo de um lado para o outro, e eu percebo o quão é importante você ter esses momentos de parada para relaxar, para pensar um pouco a respeito do que você vem fazendo, muitas vezes de forma até automática, né? E o quanto isso é importante, né? Mas óbvio que isso foi apenas o primeiro impulso, e depois, pensando mais profundamente a respeito disso, eu percebi que é um papo muito interessante e muitas vezes negligenciado, porque é a primeira porta de entrada, cara, não tem por onde. É o saguão de entrada, é o primeiro passo, a primeira casinha, como você gosta muito de mencionar ao longo de tantos episódios, né, nesse jogo da vida. Se a gente quiser buscar a transcendência, se a gente quiser buscar aquilo que, genericamente, é uma palavra que eu não gosto, mas vou utilizar aqui para o pessoal entender qual que é a proposta, se as pessoas quiserem realmente se aprofundarem naquilo que elas entendem por espiritualidade, né? Então, se não dá para falar sobre essas coisas, se a gente não passar primeiro pela questão do relaxamento, e acho que essa que é a função desse episódio de hoje, explorar todas as instâncias, o porquê que é difícil, às vezes, relaxar, o que isso significa, e por que é importante relaxar, e todas as entraves que existem para que isso ocorra. Então, acho que dá para completar 1 horinha, 60 minutos aí, explorando todos esses aspectos, porque acredito eu que dá para a gente explorar em diferentes formas tudo que envolve a questão do relaxamento. A gente não vai fazer nenhum exercício de relaxamento, né? As pessoas, não, por favor, não nos entendam mal aqui. Vamos falar sobre. Depois, existem infinitos exercícios de relaxamento pela internet e por aí fora. Vocês podem procurar aí. Não vai faltar oportunidades para vocês, se vocês quiserem fazer os exercícios. Mas, de qualquer maneira, vamos falar a respeito disso, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto interessante, né, cara, é a gente pensar que no nosso estado de vigília, ou seja, o nosso estado de atenção mais comum, né, que é aquele justamente caracterizado pelos momentos em que estamos acordados, a gente fica o tempo todo voltado para o ego e voltado para a atenção, né? E que o oposto disso seria justamente o aspecto do espírito, né, o aspecto do eu natural, né, em oposição ao eu adaptado, né, ou do inconsciente. Então, fica essas duas instâncias muito bem apartadas, e o tempo todo a gente fica nessa camada do ego, nessa camada da atenção totalmente voltada para as questões externas, principalmente, né, no mundo ocidental, moderno, obviamente considerando que todas as capitais do Oriente também padecem desse mesmo estilo de vida, que é o estilo de vida do mundo ocidental já há bastante tempo, né, voltado para os aspectos externos da existência, e isso nos coloca completamente fora do ambiente subjetivo, né, que é justamente o ambiente de destino para aqueles que empreendem essa jornada do relaxamento, né? Então, esses são os primeiros aspectos que eu queria conversar contigo, então eu já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Não, muito bom. Muito bom. A eleição dos temas, tal, genial, né? Os títulos, é bacana. E aí tem 2 aspectos que eu acho que a gente poderia até começar a explorar. Primeiro, no título você coloca como a primeira porta, a porta principal, a porta primordial para Pode entrar. e para a transcendência, mas antes
antes da gente até poder definir o que seria a transcendência, mas para ter a vida comum, para ter uma vida minimamente organizada, desfrutá-la melhor, como você está até colocando no teu momento de vida pessoal, como é o momento de vida de um monte de gente, a gente esquece que é importante dessas paradas e tal, né? E outra coisa também que você falou, a quantidade de tipos diferentes de relaxamento disponíveis, isso é uma excelente notícia. Se antes algumas pessoas poderiam dizer que, como muita gente ainda diz hoje, isso não é para mim, se referindo, por exemplo, a alguns tipos de meditação, alguns tipos de yoga, tem tanta variedade que em algum estilo a pessoa vai se adaptar. Basta ter um pouquinho de paciência e buscar, né? E outro aspecto que me ocorreu agora também te ouvindo o mundo moderno agora, melhor dizendo, o mundo pós-moderno agora, que é muito tecnológico, muito industrial, muito agitado, muito em função das tecnologias, criou também esse mito da valorização do multitarefa, né? Fazer uma coisa só é básico. A gente tem que fazer. É bom quem faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aquele que é um tremendo de um mito, quem faz muitas coisas ao mesmo tempo não consegue fazer nível de excelência, uma série de coisas. E depois, junta essa falta de relaxamento acaba desembocando na principal desculpa que todo mundo dá para justificar sua infelicidade hoje em dia, isto é, não tenho tempo. Não tenho tempo, nem para relaxar. Relaxar, descansar? Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. E nem percebe o enredo que se meteu por conta própria. Por escolhas, por más escolhas, por circunstâncias, uma série de situações, né? Não querendo criticar, mas é uma reflexão que a gente pode estar fazendo. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas, supostamente, né? São os compromissos que a gente vai assumindo que nos tiram do foco e a gente acaba esquecendo essas partes primordiais. Relaxar, dar uma respirada, o básico, né? Tanto é que, além do relaxamento que me ocorreu agora, quantos exercícios tem de respiração? Como se a gente não soubesse mais respirar. Como se a gente esquecesse de respirar, o que a gente faz todo santo dia, todo santo momento, todo santo segundo. Incrível. Verdade. Bom, você falou tantas coisas aí que daria para, nossa, puxar vários aspectos desse grande novelo de lã. Mas vamos aos que eu lembro, né? Por exemplo, quando você menciona que pessoas têm dificuldade em fazer meditação, e essa é uma queixa recorrente, né? Muitas pessoas dizendo, isso não é para mim, eu não me adapto a esse tipo de exercício. Eu já tentei e percebi que não dá certo, mas é porque eu considero que as pessoas tentam já entrar na faculdade sem antes passar pelo ensino primário, né? Que é justamente uma incapacidade de relaxar, né? Que essa aqui é, por isso que eu falo, né? Volto a frisar que seria a porta de entrada realmente. Então, antes de tentar fazer qualquer tipo de meditação, é altamente recomendável você fazer exercícios de relaxamento primeiro, para tentar entrar aos poucos nesse mundo do inconsciente, né? Ou esse mundo do aquietamento, digamos assim, né? Porque acho que talvez o inconsciente seria mais a ver com a meditação. Tudo bem que essas fronteiras, elas não são muito, assim, como eu posso dizer, visíveis, né? São meio que porosas e maleáveis, né? Entre uma coisa e outra, mas eu acho que talvez o mundo do inconsciente esteja mais relacionado com a meditação e o mundo do relaxamento mais com a questão da percepção diferenciada ou oposta ao universo da atenção voltada para o mundo externo. De qualquer maneira, eu acho que esse é o primeiro entrave. Então, mais do que uma justificativa, talvez até uma orientação aqui, antes de você dizer que a meditação não foi feita para mim, tente, né, fazer exercícios de relaxamento primeiro, né? Que essa para mim, parece muito claro que é o primeiro caminho, é a primeira obstáculo a ser vencido, né? Depois você ficar bom nos exercícios de relaxamento, se acostumar com isso, aí sim tentar fazer meditação, mas separar uma coisa da outra é bastante útil. Né? E o que eu falei para tipos diferentes de meditação e yoga também vale para tipos diferentes de relaxamento e podem ser guiados e exercícios que demoram 5 minutos ou 50. Tem para de todos os gostos, guiados por voz, é fácil, tem aplicativos, tem vídeos, tem um monte de coisa. Não é desculpa, para quem precisa, para quem tem dificuldade, não é desculpa. Até a pessoa conseguir fazer por conta própria. Como criar um bom hábito. Essa é outra coisa que também é muito difícil. Eliminar um mau hábito e adquirir bons hábitos. Né? Demora um pouquinho, tudo demora um pouquinho, é um processo.
Não é a pílula azul, é um processo. Né? E há também todo um aspecto cultural, cara, que eu acho que é importantíssimo, porque há uma confusão generalizada quando se fala de relaxamento, né? De associar relaxamento ao ócio, de se relacionar o relaxamento com a preguiça, e não é disso que nós estamos falando aqui, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Relaxamento é simplesmente uma oportunidade que você tem de apaziguar a sua mente e começar a prestar atenção naquilo que você é e naquilo que você eventualmente faça, isso num segundo momento, mas num primeiro momento, quem você é, porque no topo, né, da grande montanha metafórica da nossa consciência, a gente está sempre ali naquele pico, né, sem ter consciência de que somos a montanha inteira até a base. Então, o relaxamento, eu acho que é a primeira oportunidade que nós temos de descer um pouco, sair um pouco desse pico da atenção focal, né, para ir para ambientes ou instâncias da consciência um pouco mais amplos, mas um pouco mais profundos, em camadas mais enterradas, onde ali você vai começar a perceber coisas que até então você não percebia, em primeiro lugar, em relação a si próprio, e nada muito aprofundado, tipo respiração, como você mesmo mencionou, nós estamos respirando o tempo todo, obviamente, mas quando que a gente para prestar atenção em nossa respiração? Raramente. Todos nós não, né? Mas assim, na maioria das vezes, né, todas as pessoas têm dedinho do pé. Quantas vezes você parou para pensar ou parou para sentir o dedinho do seu pé? Né? Então, assim, a nossa atenção está muito sempre focada aqui nesta região da nossa cabeça, né? Onde os nossos sentidos, pelo menos os principais, estão concentrados, mas somos um todo, uma totalidade que, em primeiro momento, parece não ter grandes importâncias, mas o prestar atenção nessas instâncias subjacentes é importante, sim, para que a gente compreenda ou para que isso seja um estágio anterior ao próprio processo de meditação, onde vamos, assim, adentrar ao inconsciente e aí ser um pouco mais ambiciosos em relação a conhecer partes de nós mesmos que seriam, de outra maneira, inacessíveis. Muito boa essa colocação aí. Sabe o que você me fez lembrar? Mesmo com relação à respiração, muita gente não sabe, não percebe, até que alguém lhe chame a atenção, que, por exemplo, passa a boa parte do dia respirando pela boca. E nem se dá conta disso. Nem se dá conta disso pode ser a causa de problemas de garganta, problemas outros, que é causado pela má filtração do ar e uma série de outras coisas. Muita gente não se toca disso. E outra coisa também que me chamou a atenção no teu discurso é a gente criou, pelo menos do lado de cá de Greenwich, essa ideia de que você só é produtivo se você está fazendo alguma coisa. Se você está parado, de olhos fechados, contemplando, craneando, você não está sendo produtivo. Cai na vala da preguiça, do ócio, da irresponsabilidade. Um dos problemas que aconteceu agora na pandemia, durante esse processo de trabalhar em casa, muita gente achava, você só trabalha mesmo se você está no escritório. E muita gente está no escritório fingindo que está fazendo alguma coisa e não está verdadeiramente sendo produtiva. E outros, ficou provado que muita gente hoje está trabalhando 4 dias por semana somente, em casa, mas o seu nível de produtividade laboral está maior. Alguns tipos de trabalho é possível medir. E mais satisfeitas, mais felizes, menos estressadas, com mais tempo, inclusive, de relaxar com a família, descobrindo outras coisas. Tem muitos mitos que a gente precisaria desconstruir, mas o lado de cá do capitalismo com C minúsculo, ele nos acusa, né? A cultura nos acusa de a gente tem que estar sempre produzindo, de que estar parado, estar relaxado. O que você trabalha menos de 8 horas por dia, você é preguiçoso. Né? Exato. Você não faz hora extra, você é preguiçoso. Você não trabalha no fim de semana, poxa, que vida mansa a sua. Né? Exatamente. O nível que a gente chegou, né? Exatamente, é uma loucura isso, né? E você tocou num ponto que acho que é importantíssimo, né, nesse tema, que é justamente a predominância ou o fato das pessoas enfatizarem em demasia o fazer em detrimento do ser. Então, esse é um outro problemático que nós temos, que é um grande impedimento para que, né, você ache um tempinho para investir nesse tipo de empreitada, que é justamente, não, eu preciso estar fazendo alguma coisa, porque o que é ser? Afinal, eu nem sei quem eu sou, então, assim, o ser fica uma coisa tão abstrata, né, que a pessoa não entende. Então, ela só se identifica
com atos, com comportamentos, não se identifica com algo parado, que é ela mesma, como consciência, não precisa fazer nada para ser ela já é, ela já está. Então, há um conflito inicial, há uma premissa completamente errada, logo de saída, que é essa premissa de que eu só me identifico com a ação, com a dinâmica envolvida em meu comportamento. A partir do momento que eu paro, eu não estou fazendo nada, você não se reconhece. Por quê? Já há essa predisposição em achar que o fato de não você estar fazendo nada é problemático, é perigoso, enfim, não é aceitável, então você tem que fazer alguma coisa. Aí, desde o momento que você partiu a fazer coisas nessa vida, seja estudar quando você é criança, depois na vida mais adulta, trabalhar, etc., é que você passou a ser reconhecido como alguém, entre aspas, um estudante, um médico, uma faxineira, e assim por diante, né? Então, é muito maluco isso, porque a gente se identifica com as coisas que fazemos, mas a partir do momento que você não faz nada, ou em um momento em particular que você não está fazendo nada, né? É uma coisa temporária, você não se identifica mais com aquilo e até se sente mal, né? Muito pelo contrário, você se sente mal em não estar fazendo nada. Então, mais um impedimento que você tem para que o relaxamento ocorra. Muito bem colocado isso aí. Bom, dá vários insights, né? Vou tentar lembrar de alguns. Primeiro, eu estava escutando um áudio do pessoal lá da Teoria Integral que diz o seguinte, comparando homens e mulheres em geral, né? Os homens vivem, em geral, os homens vivem 10 anos menos do que as mulheres em média, os homens são mais alcoólatras, a taxa de suicídio é maior, a taxa de presidiários é maior, a taxa de problemas mentais é maior, uma série de outras coisas. Por quê? Tem várias razões. Uma delas é, os homens se identificam muito com o trabalho. O trabalho é uma coisa muito importante, o fazer alguma coisa, como você colocou agora. Se existe algum problema aí, que tipo de problema pode haver nisso? A maioria das pessoas tem trabalhos das quais elas não gostam. Então, isso cai, isso afeta muito a autoestima e essa autoidentidade. Quando o homem perde o trabalho dele, quando ele tem um problema, nós já passamos por isso, é uma coisa que fere lá dentro, como aquilo que eu produzo para a sociedade, eu estou falhando nisso. Isso leva a todos esses problemas. Droga, alcoolismo, violência, uma série de coisas. Esse é um aspecto. Ponto 2, você me fez lembrar. Essa ideia de fazer alguma coisa, né? Na verdade, as pessoas nem param para pensar que a gente sempre está fazendo alguma coisa, mesmo parado, de olhos fechados, meditando, fazendo alguma coisa estamos. Não fisicamente, mas a mente está lá trabalhando. Né? A mente está lá trabalhando. Eu estou lendo agora um livro do Dr. Antônio Damasio, acho que o nome em português é A Estranha Forma das Coisas. E o foco é nos sentimentos. Ele diz, a gente nem percebe quantos sentimentos são importantes, porque a gente não para, como você falou agora, para relaxar. É o primeiro aspecto da homeostase. Se alguma coisa não está bem balanceada no corpo, a gente sente e reage. Mas a gente nem sabe o que está incomodando. Alguma coisa incomoda, a gente reage e vai tentar balancear. Fome. Alguma coisa, o corpo mostra quando a gente tem fome. Sede, calor, frio, são sentimentos que vêm. Uma pessoa que eu não gosto que se aproxima, uma cena que eu vejo que não me agrada, uma paisagem que... Tudo isso provoca sentimentos que, se a gente parar para prestar atenção e relaxar, consegue perceber melhor e refinar. E o terceiro ponto, não sei porquê, me lembrei um episódio de Jornada nas Estrelas, tá lá o McCoy, tem um problema lá na nave, na Enterprise, aí o McCoy fala, Spock, você está aí parado, você não devia estar fazendo o cálculo de como a gente vai sair dessa órbita aqui? E ele vira para ele, mas é exatamente isso que eu estou fazendo, doutor. Eu estou parado aqui quieto, calculando, só porque eu não estou fazendo todo o escândalo, não quer dizer que eu não esteja trabalhando na tarefa para a qual eu fui designado. Então tem esses detalhes também, a gente criou modelos pelos quais a gente reconhece ou não reconhece que a pessoa está sendo útil ou não, ou fazendo alguma coisa. A gente precisaria reconceituar essa ideia de fazer alguma coisa. E é um aspecto que eu tenho reparado, isso no geral, e também, enfim, tanto dentro quanto fora, na minha própria vida tem sido assim, e eu tenho percebido isso também com meus alunos, com amigos, no geral, é que as pessoas estão ocupando o tempo delas cada vez mais, com cada vez mais coisas, cada vez mais atividades, né? Então, com o advento da tecnologia, principalmente do smartphone e das mídias sociais, o tempo todo estamos sendo provocados e sofrendo estímulos de todos os tipos,
voltados para o mundo externo, né? Onde a gente passa a ficar escravo do relógio, né? Como eu mencionei isso no início desse episódio hoje, né? Hoje, por exemplo, eu, por questões particulares aqui, né? Mas acabei me tornando escravo do relógio. Espero que seja uma condição temporária, né? Mas passei a virar escravo do relógio no sentido de que eu tenho que obedecer muito bem o relógio. Isso não é uma coisa desanda, né? Então, assim, eu acho que o mundo moderno, a idade contemporânea, ela é marcada muito isso o relógio sendo o nosso norte, ou seja, as tarefas, as metas, os objetivos, um mundo dinâmico que tem a sua própria agenda, apartada da nossa agenda interna, que você tem que seguir, que você tem que se identificar com aquilo, porque senão você fica fora da jogada, você fica fora... enfim, do jogo jogado aqui na civilização em que estamos, né? Então, isso nos deixa muito apartados de nossa essência. Isso vai gerando, ao mesmo tempo, um vazio interior que jamais é preenchido, né? Porque estamos vivendo em função desse relógio o tempo todo, desse caos de informação e de estímulos o tempo todo, ao ponto de prejudicar, inclusive, o nosso sono. Então, isso vai gerando um hiato, acho, entre o que está lá fora e o que está aqui dentro. Isso vai gerando um grande problema ao longo do tempo. Com a passagem do tempo, isso tende a piorar, até que chegam as crises de identidade e às vezes, muitas vezes, patologias do tipo, né, crises do pânico, estresse, ansiedade, que a gente nem sabe de onde isso vem, mas é claro, né, a nossa origem foi completamente extirpada da nossa casca externa, daquilo que a nossa cultura tentou enfatizar como os aspectos mais importantes da existência, como, enfim, você ter uma casa, você ter uma família, casar, ter filhos, envelhecer ou morrer. A narrativa frequente que se tem a respeito do que seria felicidade ou responsabilidade nessa vida, chega um momento que essas coisas inconciliáveis acabam estourando, isso gera grandes problemas, né? Muito bem colocado, hein? Estava te ouvindo agora, acho que a sociedade moderna e pós-moderna, a gente criou uma arapuca gigantesca para nós mesmos e a gente que não percebeu ainda, muitos de nós não percebemos. Como eu estava te falando, estudando um pouco das novas facetas da antropologia, parece que os nossos amigos antecessores, caçadores-coletores, passavam 4 horas por dia só trabalhando, coletando frutas e comida e tal, e se abrigando, e o resto do tempo se divertindo, curtindo a vida e respeitando o ciclo circadiano. Tem luz, a gente está junto, não tem luz, a gente dorme, se acolhe e vamos para o dia seguinte. Ficamos ali, o quê? 50 mil anos, chegamos até a época da Revolução Industrial, em que saímos disso antes, na agricultura, ficamos escravos. Legal, conseguimos grãos, conseguimos pecuárias, deixamos de ser nômades e ficamos presos num lugar bárbaro, mas ficamos escravos disso. Trabalhamos mais, tivemos que ser mais submetidos ao clima. O clima deu errado, puxa, passamos fome, uma série de coisas. Criamos um mecanismo para deixar de ser nômades, crescemos como número, nós ficamos mais escravos disso. Revolução Industrial, puxa, trabalhava muito mais. Crianças, o que hoje é um absurdo, crianças trabalhavam naquilo lá, um absurdo. E aí a ideia das máquinas, as máquinas vão substituir esse trabalho forçoso e vão nos deixar com tempo livre para poder desfrutar a vida e relaxar, e poder, ao termo relaxar, tá? Não, criamos mecanismos hoje de divertimento que nos tomam esse tempo, que nos fazem dizer que estamos sem tempo, que nos deixam mais preocupados, que nos levam um nível mental. Isso é um tema, inclusive, um tema dos nossos episódios, em que o nível de estresse ficou gigantesco. Antes era só as outras tribos e os bichos, animais peçonhentos da mata de vez em quando. Agora é o tempo inteiro. E muitas vezes nós criamos isso para nós mesmos. Muitos de nós sabemos que vamos ficar chateados se formos conferir algumas notícias. E a gente vai lá e confere. Nós sabemos que algumas coisas vão nos fazer mal. E a gente vai lá e faz. A gente esquece que a gente armou isso sem querer. E depois culpa o externo, né? Não, eu externo, sou vítima da sociedade, eu sou vítima das circunstâncias. E não necessariamente isso. Né? Olha que louco. O que era se divertir está nos aprisionando. Desculpa, está nos aprisionando. Não, tudo bem. Não precisa pedir desculpas, não. Mas que o que você mencionou tem muito a ver com isso que eu mencionei, desse ato, né, dessa lacuna, desse abismo gigantesco entre o interno e o externo, né?
e isso resultar nesses momentos de crise, sei lá, da meia-idade, uma crise existencial, e aí a ideia do religare, né? Ou seja, aquela necessidade interna de você se conectar com algo que é necessariamente maior do que você, muitas vezes chega de forma caótica e explosiva, né? Ao ponto de você realmente decidir fazer grandes mudanças na sua vida, do tipo, né? O famoso ano sabático, né? Indo para a Índia e, de repente, tentando buscar, sei lá, uma resposta para as suas indagações mais profundas, porque você levou até onde dava. Você vai levando até o nível do insuportável, até que uma hora você colapsa, né? E nesse colapso, acho que aí a oportunidade, então, através do relaxamento ou da busca, né, por um maior contato com os estados de uma vida relaxada, e aí relaxada no bom aspecto, no aspecto positivo, não no aspecto negativo que a gente mencionou no início, que as pessoas tendem a buscar, então, empregos onde se paga menos, mas você tem mais qualidade de vida. Eu vou morar no interior, vou sair da capital, em busca de um pouco mais de paz. Ou seja, esse tipo de reflexão de que, olha, não está valendo a pena, o preço a ser pago está sendo muito alto, eu tenho que necessariamente fazer algo diferente. E aí o relaxamento entra nessa relação. E, mais uma vez, eu quero ampliar o sentido, tá? Não apenas quando você senta para fazer o exercício de relaxamento, mas levar uma vida mais relaxada nos aspectos mais amplos possíveis, né? Para que você aprenda a apaziguar a sua mente, aprenda a contemplar o mundo exterior de uma forma um pouco mais apurada e mais detalhada, e principalmente contemplar a si próprio, né? Os seus próprios aspectos internos, o que você faz, seus comportamentos, suas reações frente ao meio e assim por diante, né? Não, perfeito. O que eu acho que a gente já conversou algumas vezes, e eu acho que é um conceito que a gente compartilha, que seria abrir espaço para viver e deixar de apenas sobreviver, né? E essa coisa é muito interessante. A gente criou tantos mecanismos que isso que você falou agora me ocorreu o seguinte: seria teoricamente desnecessário ter que chegar no ápice da crise para poder tomar essa decisão. Muitas vezes há sinais anteriores, claros, nítidos e cristalinos, que você está chegando perto disso. Mas a gente não costuma ouvir, não tem tempo para relaxar. Não, a gente, de novo, é como se a gente tivesse criado uma arapuca esperando que a crise do burnout venha, exploda e nos coloque para baixo. Você vê exemplos de pessoas que conseguiram perceber, chegaram no pico e conseguiram modificar a sua vida. Muita gente não consegue. Muita gente tem essa crise e perde o controle da vida e entra num redemoinho negativo muito complicado. Demora. Ou a coisa estoura para o lado dos vícios, né? E vícios também, o pessoal acha que você está falando só da questão de droga. Não, tem tudo quanto é tipo de vício aí que a gente nem percebe. Você pode ficar viciado em maratonar séries na Netflix, viciar em sexo, viciar em comida, sabe, viciar em diversão, né? Uma série de outros aspectos. Mas também pode derivar para coisas muito sérias, do tipo assim, sei lá, você tem um ataque do coração, você tem um derrame, né? Você passa a ter uma doença muito séria, né? Talvez até irreversível. Então, assim, estoura para lados onde a coisa pode ficar realmente muito séria, né? Então... Perdão, pegando um gancho no que você falou, viver uma vida relaxada, teoricamente e praticamente, abriria a possibilidade de perceber esses sinais com antecipação e poder fazer as correções, mudanças de rota antes dos momentos críticos. Estou mais atento ao interior e ao exterior, aos sinais da sociedade, do universo, do interior, que estão dizendo o que está indo bem e o que não está indo mal. Mas a gente tende a entrar num ciclo, de novo, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, é mal visto pela sociedade, eu não tenho tempo de fazer isso. A principal razão é essa, eu não tenho tempo, né? A gente é muito louco. Até o dia que vem a crise, aí o tempo se acha. O tempo ele se impõe. Ele se impõe, porque passa a ser questão de vida ou morte. Não deveria ser assim. Não deveria. Bom, mas aí um outro aspecto que eu queria mencionar é assim, as vantagens, né? Por exemplo, em estado de relaxamento, a nossa mente, na verdade, o foco da nossa atenção ele é deslocado para uma porção da nossa consciência, onde a gente sai, digamos, dessa avenida metafórica da mente inquieta, né, de carros indo e voltando,
né, para uma mente mais quieta, de repente de uma ruinha mais sossegada, onde tem menos carros, e aí aprende a observar e a contemplar coisas que até então, naquela movimentação, naquela inquietação da avenida, seria impossível de imaginar, né? Então, assim, a afobação do mundo externo nos coloca nessa ciranda onde você é levado pelas circunstâncias ao invés de tentar estabelecer um objetivo, e aí você percebeu o melhor caminho a ser seguido, e aí você passa, através do relaxamento e da contemplação, a inclusive tomar decisões de uma forma um pouco mais racional, a parar para pensar a respeito, né, do que está sendo feito e ser mais produtivo em relação às escolhas que você faz para caminhos um pouco mais conscientes, porque você tem a oportunidade simplesmente de parar e perceber melhor o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. Um dia eu tenho aquele livrinho de, do calendário do ano, são como se fossem 365 textos ou dicas para cada dia. De vez em quando eu tiro uma cópia e mando para as pessoas. Se não me engano, tem uma atribuída a Buda que é aprenda a não reagir e sim a responder, né? Então, esse modo de vida que a gente tem hoje é muito reativo, né? A gente está sempre reagindo sem pensar. E muitas vezes nos arrependemos no segundo seguinte, né? Sim. E outra coisa também que me ocorreu agora do Viktor Frankl, aquele da logoterapia, que sobreviveu ao nazismo, ele tem uma frase que é muito legal. Ele diz, entre o estímulo e a nossa resposta tem um tempo. E se a gente souber trabalhar esse tempo, a gente consegue elaborar melhor essa resposta, ela não é só uma reação, e nesse tempo a gente tem a liberdade de escolha. É aí que está o livre-arbítrio. Se a gente souber lidar com ele bem. E se a gente estiver no estado de relaxamento, a gente pode estender esse tempo, identificá-lo, percebê-lo, e aí evitar a reação e dar uma boa resposta. Num estado agitado como a gente está, esse tempo ele é automático, a gente não percebe que ele existe. É o estímulo e a resposta direta, a reação direta. Se a gente vai em estado relaxado, a gente tem uma probabilidade maior desse espaço entre o estímulo e a resposta, da gente poder fazer uma resposta melhor. Concordo. Isso é uma boa sacada. Né? Concordo. Vivemos muito assim, né? É a famosa frase, né? Bateu, levou. Comigo é assim, né? Olho por olho, dente por dente. E os estados de relaxamento ou a proposta de levar uma vida um pouco mais relaxada proporciona justamente isso, de que não, peraí, vou pensar a respeito, vou refletir, calma, né? Lógico que em circunstâncias limite, não há realmente esse tempo disponível, você precisa reagir, porque é questão de vida ou morte. Mas, longe das savanas onde os leões ou os tigres dentes de sabre eram uma ameaça constante, a vida moderna, apesar de em muitos momentos agora nas grandes cidades a violência estar em níveis alarmantes, podemos dizer que não vivemos mais naquela época, né? Então há oportunidade agora para você parar, refletir e muitas vezes sair desse piloto automático da resposta imediata para uma reflexão um pouco mais aprofundada do que você está fazendo, né? E sem relaxamento, isso jamais será capaz de ser atingido. Outra característica interessante do relaxamento que me ocorreu agora te ouvindo se você se permite reduzir um pouco a velocidade pela qual a gente está acostumado a girar tudo, né? A percepção, o entendimento, o julgamento, a gente vê melhor, a gente vê cores com mais nitidez e permite-se observar mais. Uma das várias modalidades de meditação diz o seguinte, ao contrário do que algumas dizem, não cabe julgar aqui, a ideia não é esvaziar a mente, a ideia é observar o que está acontecendo. Observe o pensamento sem julgá-lo. E muitas vezes quando a gente está observando os pensamentos, observando ao redor, a gente tem os famosos momentos ahá, que a gente se permite pela primeira vez olhar coisas ou enxergar coisas que antes a gente olhava, mas não conseguia enxergar. E só nesse estado desarmado, porque geralmente a gente está em estado armado, até fisicamente, até a tensão corporal, ela reflete isso. O relaxar também é baixar um pouco a bola, todo o corpo, no metabolismo tudo entrar num nível um pouquinho menor do que o acelerado normal para a sobrevivência e nos permite enxergar e perceber uma série de outras coisas, inclusive grandes sacadas. Uma observação interessante, eu não me lembro agora se foi o Dalí ou o Picasso, um desses grandes pintores, foi um cliente meu para o qual eu escrevi um livro, me disse o seguinte,
eles faziam uma cesta depois do almoço e colocavam uma bola de metal na mão, e embaixo uma espécie de frigideira metálica também. E ficavam lá esperando, dormindo, cochilando. Em determinado momento do cochilo, ele perdia a consciência, a bola caía. No momento que ela caía e fazia aquele barulhão, quando eles despertavam de repente, geralmente vinha uma grande ideia, uma grande sacada, uma ideia de pintura, alguma frase legal, pego totalmente de surpresa, totalmente relaxado, num estado de semi-vigília, que foi ali, muitos fizeram isso. Uma artimanha para se permitir olhar o mundo, enxergar coisas que a gente está olhando e não está percebendo, em estado relaxado. Muito bem. E você, eu não sabia essa história da esfera de metal, realmente é a primeira vez que eu ouço falar a respeito disso. Imagina você está lá cochilando, pá! Quantas vezes, né? O que você está sonhando, se você estava sonhando, na hora vem, e seja o que for, muitas vezes eles traziam ideias daquele sonho. O que me faz lembrar de duas coisas, esse seu comentário. O primeiro é que, em um episódio de uma entrevista de Bernardo Kastrup, ele menciona que hoje em dia os estudos do sono estão tão avançados que eles foram capazes de perceber que entre o estado de vigília e o estado de sono profundo, existem vários outros estados que até então não se sabia, não se tinha notícia a respeito deles, ou se havia uma classificação, ela era muito simplificada. Hoje em dia, dá para avançar muito nesse território. E como é que eles fazem isso? Justamente porque eles percebem, eles começaram a fazer essas mensurações através, se eu não me engano, ressonância magnética, e aí perceber as diferenças, né? Quando a pessoa está em estado de sono, é esse o padrão. Quando a pessoa está em estado de vigília, é esse padrão. Mas entre um e outro tem várias coisas. Então, vamos começar a avaliar. E aí, quando começou a aparecer coisas diferentes, eles acordavam a pessoa. Espera aí, nesse momento... Desculpa, até me engasguei aqui. Nesse momento, você estava sentindo alguma coisa? E a pessoa relata, sim, eu estava pensando em alguma coisa em particular, ou estava com um certo devaneio aqui. E aí eles foram associando uma coisa com a outra. Então, é uma coisa interessante que eu vou falar agora, que agora dá para emendar o que eu queria falar, que é a questão da vigília. O estado de vigília por si só, ele demanda uma grande quantidade de energia, né? Aí a gente recai em vários episódios que a gente já fez aqui em Contatos Insólitos, falando sobre o quê? A lei da conservação de energia, né? Que o nosso cérebro, o nosso corpo em geral, ele preza por isso. A evolução nos fez a maximizar, né, o gasto de energia por questões de sobrevivência, obviamente. Mas isso tem um custo muito alto. E o sono é a forma de a gente reparar esse custo, né? Justamente porque a atenção, o foco, ele realmente ele despende uma quantidade absurda de energia para se manter. Tanto isso é verdade que, muitas vezes, a gente fica apenas forçando a cabeça ou em alguma atividade que exige muito da mente, o senso de esgotamento ele é absurdo. A gente muitas vezes, eu mesmo já me vi em situações assim, nossa, eu fiquei sentado o dia inteiro, mas o meu esgotamento tá absurdo, é como se tivesse levado uma surra, porque a mente ficou o tempo todo focada em determinadas tarefas e isso tem um grande gasto. Então, entre o estado de vigília e o estado de sono profundo, há uma série de outras instâncias que o relaxamento pode ajudar, sim, a gente perceber e não necessariamente ser tão reparador como um sono profundo, em termos de reparar partes do corpo, né, ajudar no metabolismo, uma série de outras questões simplesmente fisiológicas ou biológicas, mas a também ter estados intermediários de recuperação através do relaxamento, ou seja, não estou lá no sono profundo, mas também não estou em estado de vigília, no meio do caminho, onde há também uma certa reparação, e acho que já existem estudos realmente que indicam isso, de que, embora não seja tão reparador ou restaurador como um sono profundo, o relaxamento também ele provoca, como efeito colateral, uma certa recuperação da energia, ou pelo menos uma poupança em termos de gasto de energia que o estado de vigília seria impossível de proporcionar. Certeza. No mínimo, seria uma indicação, uma avenida de volta ao estado de homeostase mais equilibrado. Porque, como você falou agora, nesse estado de craneamento em que esgota mentalmente, afeta sono, afeta uma série de coisas do próprio funcionamento do corpo.
Não dá para ficar assim, não é só físico, é mental, e a gente poderia abrir o leque, deve ser mental, espiritual, todas as linhas de desenvolvimento. E, de novo, esse relaxamento, esse termo que a gente está usando, ele também pode ser usado para todos esses aspectos. A gente tende a pensar só no físico, mas também é físico, mental, espiritual, tudo aquilo que traga a gente de volta a um estado homeostático, equilibrado. Se está desequilibrado, está incomodando. Mas, de novo, tem que partir do princípio de que é importante. Ele tem que dar essa importância. É importante, porque senão a gente vai sofrer. Vai sofrer. E nós estamos nos causando isso. Pelas circunstâncias e compromissos que a gente assumiu, porque valorizamos outras coisas. Uma coisa que eu acho que é legal também, a gente... eu até marquei aqui, às vezes, de vez em quando eu olho para o meu texto aqui para marcar algumas coisas que na hora de escrever o texto descritivo, eu contemplei, às vezes eu esqueço, tá? Então, assim, um outro aspecto que eu marquei aqui que eu achava importante é também falar a respeito do sentimento de culpa que nós temos, ou o preconceito contra a contemplação e a introspecção. Então, eu acho que pode bater, além de tudo, um sentimento, uma certa culpa, e, assim, irreconhecível muitas vezes. Mas culpa do quê, né? Por que eu estou com esse sentimento de culpa? Porque eu estou parado, né? E aí vem a lembrança dos nossos pais dizendo, né? Não, seja uma pessoa preguiçosa, ou seja, aquela questão que ecoa em nossa mente, né? Dizendo, isso não é legal, eu não deveria estar parado aqui, eu não deveria estar moscando, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Isso acaba sendo um impedimento também para que você consiga atingir esse estado de relaxamento. Ou assim, pelo menos olhar no relógio, não, eu vou me relaxar agora durante 1 minuto só. Eu só tenho 1 minuto para relaxar. Relaxe um dia sem essa neurose do relógio, porque se você já tem um relógio, uma predisposição para definir a limitação do seu relaxamento, já está errado. Já está tenso, né? Já está tenso. E outra, não sei porquê, de certa maneira o que você falou agora, talvez ajude a explicar por que a depreciação de muitos aspectos das ciências humanas, chamadas ciências humanas. Filosofar é ruim, filosofar é coisa para vagabundo. Exato. Pensando, isso não tem sentido. Qual é o sentido de ficar pensando? Qual é o sentido de ficar tentando encontrar respostas paradas sem fazer alguma atividade física, né? Essa depreciação, acho que vem muito dessa coisa do industrial, do fazer alguma coisa, de estar sempre ocupado com coisa mecânica, física, quando a gente está percebendo que não, muito do que a gente tem hoje no mundo de coisas boas foram grandes sacadas de pessoas que tiveram esses momentos ahá, e elas não estavam em brainstorm, elas não estavam estressadas, muitas delas estavam em momentos dormindo, relaxadas, quando baixaram a guarda. Muitas vezes é quando ele estava num parque de diversão, quando estava fazendo um piquenique, quando estava fora do ambiente em que se permitiu baixar a guarda e pá, observar alguma coisa. O exemplo maior, que tudo diga que é um mito, mas o grande físico, o grande cientista clássico, fora do laboratório, debaixo do mármore, viu uma maçã caindo, teoricamente aquilo deu um impacto para tentar toda a gravitação universal. Tudo indica que é um mito, mas poderia ser verdade? Claro que poderia ser verdade. Olha a sacada que pode ter vindo a partir dali. Ele se permitiu observar. No laboratório, na lousa, ele não conseguia chegar ali. Porque justamente em todas essas situações que você mencionou, você aquieta a mente tagarela para que você consiga ouvir outras coisas. É como uma frase que eu coloquei no meu perfil do Instagram, já faz um tempinho até, inclusive, mas acho que eu lembro da frase que enquanto que... por que é difícil ouvir a intuição ou escutar a intuição? Porque a intuição, ela se expressa através de sussurros, e o ego, ele grita. Então, pelo fato do ego gritar, você jamais vai ouvir aquilo que a intuição diz, porque é através dos sussurros. Então, apenas aquietando o ego, ou seja, mandando ele calar a boca, é que você será capaz de ouvir os sussurros da intuição, né? Então, é uma analogia, é uma metáfora, mas acho que cabe muito bem aqui também. Genial isso, genial. A gente precisa criar esses espaços, né? E aquietando de várias maneiras, ainda que seja por meios bioquímicos, não tem nenhum problema. Remédios, algumas outras coisas, algumas pessoas talvez não consigam. É legítimo, mas é importante dar esse espaço, baixar essa guarda. De novo, objetivo ulterior, vivermos melhor. Vivermos, porque essa coisa de ficar sobrevivendo só como ratinhos no labirinto está levando a gente para o buraco. E você... Individualmente e coletivamente. Uhum.
E você me fez pensar também num outro aspecto, voltando à metáfora da montanha, né? Em uma sociedade que vive apenas no pico da montanha, como essa questão de você, que você havia mencionado um tempo atrás aí em algumas falas, sobre parar para prestar atenção nos detalhes, né, das coisas que existem ao seu redor, que obviamente se você está muito focado, você perde, né, porque a mente focada, ela é muito direcionada para um ponto e não percebe o entorno, né, a cena dispersa que possui uma série de detalhes ali. Volto a dizer, né, volto a frisar, em termos de evolução faz muito sentido, né, porque privilegia certos aspectos da sobrevivência que são importantes para que você se mantenha vivo por mais tempo possível, porém você perde a riqueza dos detalhes, né? Então, por exemplo, aquelas recomendações médicas muito claras do tipo, poxa, você tem que comer mais devagar, né? Porque você vai ter uma gastrite desse jeito. Aí, o que você percebe ao comer mais devagar? Caramba, a comida é mais saborosa do que eu imaginava, porque você está tendo tempo de mastigar mais e prestar mais atenção no gosto da comida, que é um outro sentido que a gente renega em demasia, assim, né? Na pressa do dia a dia, da afobação, tem que comer rápido, né? Tem que ir no fast food, no máximo vai dar um tempo de comer um lanchinho rápido e continuar com os afazeres, mas que até num aspecto simples da vida, que é simplesmente se alimentar, até a comida pode ficar mais gostosa se você fizer isso de uma forma relaxada. E, historicamente, a alimentação era um momento fundamental da vida das sociedades, das famílias, um momento relaxado em que as pessoas conversavam, degustavam, muitas ideias circulavam por ali. Hoje a gente perdeu isso. Hoje passou a ser uma certa obrigação. Eu tomo meu tempo, deixa eu só tenho 15 minutos, eu vou fazer em 10, porque me sobra 5 minutos para dar uma olhadinha nas redes sociais. A gente está virando muito paranoico, né? Está muito louco. Outra coisa que você me fez lembrar, duas coisas bem legais. Em uma prática de campo, século passado provavelmente, uma suposta comunicação me disse o seguinte: tente caminhar com 50% da velocidade que normalmente você usa. E, cara, quando eu me lembro disso, eu faço isso, nossa, você consegue observar um monte de coisa que você não percebia quando você está no seu ritmo normal. É impressionante, é impressionante. E outra coisa que eu me lembrei outro dia, desses mensagens motivadoras, né? E uma delas me dizia o seguinte: quando você estiver indo para algum lugar, nem sempre use o caminho mais rápido, porque nem tudo na vida é eficiência. Ah, sim. Muito bom. Muito gostei da frase. Pega o caminho mais longo, mas veja outras coisas, desfruta essas coisas, se perca, né? Nem tudo é eficiência. A gente botou na vida que tudo tem que ser eficiente, tem que ser no menor tempo, no maximização, tudo tem que ser maximizado. Não necessariamente. Né? Inclusive a questão do sentido, né? O que é talvez um dos aspectos mais importantes da vida, né? Porque é uma coisa que o idealismo metafísico prega, né? Com o idealismo metafísico há um retorno ao sentido, né? A vida passa a fazer um grande sentido, porque tudo que existe é o que é a aparência de um universo muito maior a ser descoberto, né? Então isso traz necessariamente de volta uma vida cheia de sentido, né? Então a partir de agora, qual que é a motivação? Descobrir o que se encontra por trás de cada coisa existente nessa vida, né? Inclusive de nós mesmos. Então, quando você leva uma vida assim completamente voltada para o mundo externo, o mundo da agitação, o mundo que talvez acompanha geralmente não, posso dizer isso com certeza, acompanha o caos mental das pessoas, porque o mundo externo está refletindo isso. O caos das pessoas está sendo refletido no mundo externo, que é um caos que é observável, né? Que isso tem relação com o que eu estou querendo dizer? Que eu acho que a gente perde muito a oportunidade de se aprofundar em nós mesmos e buscar esse sentido dentro de nós mesmos. Então, por consequência, o sentido encontrado é o sentido externo, é o sentido desse caos. E como é que você vai encontrar um sentido dentro do caos? Como é que, através da vivência ou da experiência do caos, você vai encontrar um sentido que envolve necessariamente uma narrativa sequencial? Você não encontra. Então, você pega emprestado uma falta de sentido como algo que você não consegue mudar, é da vida, passa também a reforçar a ideia do materialismo, de que a vida não há sentido, você experimenta isso, então assim, é duplamente, como eu posso dizer assim, selado
essa ideia de que não há sentido na vida, porque você, por um lado, tem o materialismo que diz que a vida não tem sentido algum, e, por outro, você experiencia isso. Né? Porque o mundo é caótico, você não consegue estabelecer sentido, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa diferente, na maioria das vezes são coisas conflitantes, são coisas opostas, então como é que você vai extrair sentido a partir disso? Você não extrai. Então isso faz com que as pessoas cimentem essa ideia de que a vida não tem sentido algum e, consequentemente, é uma perda de tempo. Para que relaxar, para que entrar em contato comigo se eu sei que tudo isso é balela? Eu acho que também tem um pouco a ver com isso. Acho que tem a ver. E também está muito vinculado àquela premissa de que a realidade é uma coisa que está aí dada e da qual eu tenho que necessariamente me submeter. E as pessoas nem imaginam o quanto a gente molda ela, quanto a gente tem a capacidade de moldá-la para o outro lado, para o nosso próprio benefício, de novo, individual e coletivo. E outra coisa que me ocorreu, eu estava te vendo agora, olha que sacada. Inconscientemente, a gente sabe que deveria ser assim, porque aqui tem uma coisa. Qual é a primeira coisa que a gente diz quando a gente é uma pessoa meio agitada? A gente vira, calma, relaxa. Relaxa, não é? O que a gente tem que fazer quando tem que decidir alguma coisa muito importante? Um atleta, antes dele entrar num momento de desempenho absoluto, ele dá aquela parada, ele dá aquela respirada. A gente sabe naturalmente isso, né? mas nega, cai na armadilha, a gente sabe disso, né? E olha o contraponto. Nesse exemplo que eu dei agora há pouco, a gente fala para uma pessoa, relaxa, tal, ou calma, né? O calma é um outro convite a para um pouco, baixa um pouco a bola, né? Se a gente está num giro muito alto, a primeira coisa que a gente faz, não me diga para relaxar, não me diga calma, a gente insiste em querer manter esse nível que não está resolvendo, não está trazendo benefícios, não está trazendo as respostas, né? A gente nega isso. E é muito maluco, porque esse que você está mencionando é o estado da irritação, é o estado da agitação, né? E nesse estado de agitação, onde as coisas são atropeladas, você não tem a oportunidade de pensar direito, né? Porque, né, como a própria, da mesma maneira... Então, assim, chega a ser contraditório. Então, não me faça relaxar, mas simplesmente adiar a oportunidade que você tem de finalmente resolver o problema ao abaixar a bola, ao tentar adentrar em estados de consciência um pouco mais flexíveis, né? Onde as alternativas aparecerão inevitavelmente, mas pelo fato de você atravancar um pensamento atrás do outro de uma forma caótica, isso não vai ajudar em nada na resolução de qualquer problema, né? Então, assim, faz muito sentido, né? Você parar, por exemplo, né, e estabelecer um episódio como esse para falar a respeito de relaxamento, que, em teoria, parece um assunto assim, muito superficial, mas não é, cara. Isso envolve muitos aspectos que muitas vezes são mal explorados. A gente não tem a oportunidade de parar para pensar a respeito, ou seja, parar para relaxar e falar a respeito desse assunto. E vamos voltar até no tempo e no tema. O que as grandes tradições pregam? Todas elas. Um tempo para se relaxar, um tempo para se aquietar, um tempo para entrar em determinado estado, para ter acesso a outros tipos de experiência que vão além deste ordinário. Todas pregam isso, com palavras, com mantras, com yantras, que são símbolos, com contemplações, com exercícios, com práticas, mas que levam a esse tipo de redução desse metabolismo, que é agitado normalmente, para conseguir ter acesso a outras coisas, para que as mensagens entrem melhor. Geralmente o tom de voz usado para essas pessoas que estão liderando isso, ele é um pouco menor. Quem grita, existe até, acho que um provérbio, né? O que primeiro gritar perdeu os argumentos numa conversa, né? Quem tem argumentos não precisa gritar, né? Geralmente muitos dos cultos religiosos que a gente traz hoje vêm dessas tradições antigas que já diziam, aqui a gente baixa a bola, aqui a gente reduz um pouco, porque aqui é outro papo, é outro tipo de circunstância que a gente está usando, e necessitamos baixar a guarda. Inclusive, se você pegar até os aspectos mais tradicionais envolvendo as principais religiões do planeta, você tem na concepção dos templos ou das igrejas, esse aspecto que privilegia o silêncio, né? Esse aspecto que privilegia... Opa, aqui não, aqui você vai acalmar, ficar quieto, que, obviamente, no seu aspecto mais superficial e mais popularesco,
virou simplesmente um sinônimo de respeito a Deus, ou respeito às regras da casa, etc. Mas não, esse aspecto apenas superficial de algo que é muito mais profundo, de que é aqui onde você vai aquietar a mente, baixar a poeira e ter a oportunidade de passar a ter uma vida mais contemplativa, que lá fora tem que deixar de lado, aqui dentro é outro papo, né? Eu acho que a gente pode pensar por aí também. Aí estaria também, por exemplo, aí deve estar a origem das orações, as orações pessoais, contemplativas, né? Tá tudo aí. A premissa é baixa a bola, né? Reduz esse metabolismo para poder enxergar e ter acesso a outras coisas. É outro tipo de realidade que você está sendo. Até para voltar para ela em melhores condições. Até para enxergá-la de uma maneira mais límpida, menos poluída. Exato. E acho que também uma outra oportunidade que nós temos de treinar isso é o contato com a natureza também, né? Que, de uma certa maneira, nos reconhecemos de volta para casa, né? Ou seja, o caminho de volta para casa, quando entramos em contato com a natureza. Por quê? Porque simplesmente viemos dela, somos a natureza, né? E acho que até é muito errado a gente falar isso, viemos da natureza. Nós somos a natureza, não é que nós viemos dela, somos ela, né? Então, eu acho que o contato com a natureza também privilegia ou nos dá essa sensação de que, opa, aqui eu tenho a oportunidade de aquietar, de ser aquilo que eu sou, e eu não preciso fazer nada, não tenho que fazer nenhuma atividade. Aqui eu posso ser aquilo que eu sou em essência, né? Acho que tem esse aspecto que é muito importante, embora reconheça que muitas pessoas se sentem mal em contato com a natureza, que eu acho que estão tão alienadas, acostumadas a viver nas grandes metrópoles ou acostumadas a viver nessa vida artificialmente construída, que quando elas entram em contato com a natureza não se identificam com absolutamente nada. Reconheço que isso existe, mas aí é um grau de alienação tão grande que eu acho que extrapola o que nós estamos As parte da patologia tem de tudo. Isso que é legal do jogo cósmico, tem de tudo. E também tem outro aspecto que eu me lembrei agora, do conceito do flow. As pessoas podem estar em alguma atividade que elas gostam muito, que elas gostam tanto, que elas têm um grau de maestria tão grande que elas entram nesse fluxo, e nesse fluxo, mesmo estando em uma atividade, elas estão relaxadas. É impressionante. E elas conseguem desenvolver e ter aspectos e visões e realizações que vão além do normal. É impressionante. Não precisa ser necessariamente... Isso é legal que a gente está fazendo. A gente está dando uma outra concentração no relaxamento. É uma parada, mas você pode estar parado fazendo uma atividade que é extremamente prazerosa, que você faz bem, que constrói, que é benéfica para você. E neste fluxo, você está relaxado. E é interessante, porque quando você fala do flow, realmente me passa uma ideia de que, nesse momento mágico, entre aspas, parece que é vencido a questão do espaço-tempo, né? O Bernardo Kessler bate muito nessa tecla da ideia de espaço-tempo estar necessariamente vinculada aos nossos sentidos. Ou seja, é um efeito colateral da existência dos nossos sentidos. Tanto é que a nossa própria linguagem ela existe em função disso, né? Ou seja, existe um sujeito que vai executar uma ação, que é o verbo, né? Com algum objeto em determinado tempo. Então, assim, é uma coisa indissociável da outra. E parece que nesses momentos do flow, você viola isso, né? Ao entrar em um fluxo que parece que está apartado do tempo normal, apartado inclusive da concepção normal de estar fazendo uma atividade e estar relaxado ao mesmo tempo. Parece que as coisas estão unidas, né? Em um fluxo único. É muito interessante isso. E parece não, todo mundo aqui já percebeu isso. O estado de satisfação é tão grande que o tempo, a noção de tempo se vai, a noção de espaço se vai, fome, frio, a gente percebe depois que sai dele, mas durante ele a gente está imerso naquilo e aquilo flui, como o próprio termo diz, flui e a gente está nele, navegando nele. O mais legal é que parece que todos nós podemos ter isso, basta descobrir e se permitir navegar. Exatamente. Uma coisa que me ocorre, bom, estamos já quase no finalzinho aqui, mas uma coisa que me ocorre também é que aquela ideia, por exemplo, no mundo dos esportes, quando um atleta está fazendo participando de alguma competição e acontece algum acidente, alguma coisa, por exemplo, sofre algum machucado, quebra um dedo, alguma coisa assim, como ele está quente ainda, ele não sente. Ele só vai passar a sentir aquilo na hora que ele, teoricamente, esfria, né? Aí a dor vem.
muitas vezes em estados de relaxamento um pouco mais aprofundados, não precisa ser muito aprofundado, mas um pouco mais aprofundado, você vai perceber, poxa, agora que eu percebi, eu estou com uma dor aqui em tal lugar, e antes eu não estava percebendo, porque a cabeça estava tão ocupada com outros aspectos da vida daquela pessoa, que somente naquele momento particular, olha, eu estou com essa dor aqui que até então eu não percebia, né? É muito maluco. Muito comum, e pessoas que ficam em estados lá de semilótus ou lótus durante horas, o dia inteiro, meditando, relaxando, e só percebem no final do exercício, quando tem cãibra, quando só dá, mas no final, durante o processo não percebe. É mesmo. Sensacional. Bom, praticamente aí, bom, acabou, né? Uma horinha, batendo agora exatamente, então, eu acho que de uma forma um pouco mais relaxada, podemos dizer que cumprimos com o nosso objetivo aqui de explorar esse assunto. Queria aproveitar para agradecê-lo mais uma vez pela sua participação sempre rica e fundamental para levar adiante os objetivos desse projeto. E eu convido você a participar, você e a todos, né, os nossos fiéis seguidores do canal, né, para que, né, façam, né, os seus comentários, né, curtam esse vídeo e convidem outras pessoas para participarem e se inscreverem no canal. E até a próxima quarta-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Excelente, Roberto. Grande abraço. Vamos relaxar agora, né? Vamos relaxar. Isso, agora é hora de relaxar e dormir. Um abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.